Então a notícia que a gente tem para hoje é: presença de Lula na cúpula climática da ONU faz Bolsonaro chamá-lo de usurpador. Então o Bolsonaro, desde que o Lula foi eleito como presidente da República, ele tem se isolado cada vez mais. Ele está bastante sumido, fez 2 pronunciamentos desde que o Lula foi eleito e que ele perdeu aquela humilhação toda, sumiu do cercadinho, sumiu das coletivas de imprensa, e daí o que está acontecendo? Devido à ausência, à omissão do presidente da República, o Jair Bolsonaro, a equipe de transição tem assumido cada vez mais a presidência da República. Então, com essa omissão do Bolsonaro, a gente tem esse fenômeno que é o Lula internacionalmente já representando o Brasil, uma vez que a gente está sem presidente. Então o Bolsonaro ele nunca foi um cara muito chegado a trabalhar mesmo. Ele passou 30 anos como deputado sem fazer nada, só administrando o esquema de rachadinha da família dele. E na presidência da República a gente vê coisas como essa daqui. Então olha essa notícia do Brasil de fato. Jair Bolsonaro trabalha menos horas que um estagiário e carga vem reduzindo, diz estudo. E aí, depois da humilhação que o Bolsonaro sofreu nas urnas por ter sido o primeiro presidente desde que se instituiu o recurso da reeleição a não conseguir ser reeleito, a agenda dele tem ficado cada vez mais vazia. Então, se você entrar no site do Palácio do Planalto, que dá a agenda do presidente da República, você vai ver uma longa sequência de dias sem compromissos oficiais. Então Bolsonaro está encastelado no Palácio do Planalto, devido a isso perde cada vez mais a relevância como presidente da República, e quem de fato agora está representando o país internacionalmente é a equipe de transição. Então vamos à notícia. Para auxiliares próximos, o ainda presidente Jair Bolsonaro, do PL, se queixou da decisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de ir na Conferência Climática da Organização das Nações Unidas. O atual mandatário teria chamado Lula de usurpador. A informação é da coluna de Josias Souza na UOL. A COP27 começa nesse domingo, dia 6, e vai até o dia 18 de novembro, no Egito. Abre aspas, ainda sou presidente, porra! Fecha aspas, teria dito Bolsonaro, escreve Josias de Souza. Na interpretação torta de Bolsonaro, Lula vai à COP27 para falar mal do Brasil. Ignora o fato de que a gestão ruinosa do seu governo no setor ambiental não se confunde com a imagem do Brasil. Tratado como estrela, Lula vê a cúpula climática como palco providencial para a retomada do protagonismo ambiental do Brasil. Então, para você ver, o impacto da perda da eleição deve ter sido muito forte na cabeça do Bolsonaro. Ele tá mais descontrolado do que o normal, e esse destempero do Bolsonaro faz com que ele perca credibilidade, e por isso o Lula, antes mesmo de assumir a presidência da República, já começa a representar o país internacionalmente. A gente consegue ver também a partir disso o quão improvável é a ideia de que as manifestações bolsonaristas nas ruas vão levar a um golpe militar. O Bolsonaro não tem apoio internacional nenhum para dar um golpe. Ele perdeu completamente a possibilidade de ser amparado por potências estrangeiras, e isso por causa da incompetência dele mesmo. Então o Bolsonaro, como presidente, faz com que o Brasil tenha a imagem de pária internacional no mundo, e só o fato do Lula ter sido eleito presidente já começa a reabilitar a imagem internacional do Brasil. Então o presidente eleito comparecerá ao encontro na segunda semana e não irá como intruso, pelo contrário, ele recebeu um convite formal do anfitrião, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Com isso, de acordo com o colunista do UOL, Bolsonaro preferiu não comparecer à conferência. E aí o texto termina com: a reversão da imagem tóxica não exigirá grande esforço. Bastará a Lula sinalizar que seu governo enviará de volta para o estábulo toda a boiada que passou sob Bolsonaro, favorecendo o crime ambiental em detrimento da fiscalização. Lula cogita anunciar no Egito o nome do futuro ministro ou ministra do meio ambiente, diz Josias de Souza em sua coluna. É interessante, então é bom a gente acompanhar o que vai se desdobrar na COP27 para ver se o Lula vai realmente anunciar quem será o ministro do meio ambiente. Daí também tem 2 textos do Brasil de Fato. O primeiro é: Sônia Guajajara, Lula vai reposicionar Brasil nas discussões globais sobre mudanças climáticas. Deputada federal concedeu entrevista ao Central do Brasil e falou ainda sobre o Ministério dos Povos Originários. Então a Sônia Guajajara, do PSOL, afirmou que o governo do presidente Lula vai reposicionar o Brasil na discussão internacional sobre as mudanças climáticas. Sônia, que vai integrar a delegação brasileira na Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ou seja, COP27, evento que está em andamento no Egito, concedeu entrevista exclusiva ao Central do Brasil, programa do Brasil de Fato, em parceria com a TVT, na segunda-feira, dia 7. Ela falou ainda sobre a expectativa do movimento indígena para a criação do Ministério dos Povos Originários, anunciado por Lula. Pois é, uma grande promessa de campanha do Lula, vamos ver se ele vai cumprir essa promessa. Cotada para assumir a pasta, Sônia afirmou que o assunto ainda está sendo discutido. Ela afirma que integrantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, se reuniram já na última semana para tratar do tema e aguardam sinalizações mais claras do futuro presidente para entender como deve funcionar a pasta. A parlamentar eleita disse ainda que com Lula o Brasil tende a retomar a liderança das discussões internacionais sobre mudanças climáticas. Porém, para que isso aconteça, destaca que é preciso assumir políticas locais para garantir que as metas propostas sejam atingidas pelo país. E aí, último texto, esse texto muito bom, do Brasil de Fato também. Lula agita a COP27 com promessa de mudança de rumo do Brasil nas questões ambientais. Presença do presidente eleito na Conferência do Clima é vista como esperança de retomada do protagonismo ambiental. De saída da presidência do Brasil, Jair Bolsonaro não é esperado no encontro de chefes de Estado programado para ocorrer no âmbito da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizado no Egito desse domingo, dia 6 até 18 de novembro. Então, Isabela Teixeira, sobre o ocorrido, a presença do Lula é um sinal muito positivo, sinal de um país que se volta para o mundo depois de anos como pária. Em entrevista à DW é Deutsche Welle. É um jornal alemão que, em tradução livre, significa onda alemã. Teixeira afirmou que há uma grande demanda de delegações importantes para encontros com o governo de transição. A expectativa é que as discussões vão além de cooperações internacionais para a conservação da Amazônia. A gente lembra muito bem do que o Bolsonaro foi para a imagem do Brasil no mundo. Então, enquanto a Amazônia estava pegando fogo, o Bolsonaro acusava os cientistas do INPE de fraude e vivia espalhando aquela mentira, aquela desinformação de que a floresta amazônica não pega fogo porque é uma floresta úmida, o que não é verdade. E aqui no texto há um breve levantamento dos casos de omissão do governo Bolsonaro que levaram ao isolamento do Brasil nessa questão em relação ao mundo. Então, logo que chegou à presidência, em 2019, Bolsonaro avisou que o Brasil não iria sediar, como planejado, 3 anos antes, a COP25. A mensagem negativa ecoou e a imagem do país se deteriorou no cenário internacional a cada edição da conferência. E na COP26, o governo escondeu os dados de desmatamento do PRODES. Nos bastidores, acredita-se que o governo Bolsonaro dê ênfase ao tema energia e eventos no pavilhão oficial. Até no setor de energia, a notícia é ruim. O SIG mostrou que as emissões dessa atividade são as maiores desde a década de 1970, destaca Hashman. Foram 4 anos não só de abandono, mas de uma guerra declarada contra a agenda ambiental e climática, contra os povos indígenas, a Amazônia, contra as próprias agências federais que cuidam do meio ambiente, analisa Carlos Ritter, especialista em políticas públicas da Rainforest Foundation na Noruega. E é isso mesmo, são tantos escândalos relacionados ao governo Bolsonaro e ao desmatamento que às vezes é difícil da gente lembrar para citar todos, mas Bolsonaro também acusou ONGs de estarem colocando fogo na Amazônia, perseguiu os fiscais do IBAMA, sempre afirmando que eles seriam financiados por uma suposta indústria da multa, e é claro, Bolsonaro sempre apoiou o garimpo ilegal e a grilagem, o que fez parte da política dele de genocídio dos povos indígenas. E é isso então, antes do Lula assumir a presidência da República, o Brasil já começa a melhorar, não só em decorrência da reversão desse desgaste na imagem internacional do Brasil, mas porque esse tipo de coisa, pelo que a gente pôde ver, deixa o Bolsonaro bastante puto, e Bolsonaro triste é alegria pra gente. Então, como sempre, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, deixe o like no vídeo e quero ver o seu comentário aí também, pois eu estou interessado em saber a sua opinião sobre esse assunto. Até mais!